Olá, gente, tudo bem? Então, ó, a gente estava vendo um pouquinho do básico, que é substância simples, composta. Agora vamos ver um pouquinho sobre leis ponderais, para depois a gente entrar em modelos atômicos e afins, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela aqui agora, e aí a gente já vê a nossa apresentação. Então, vamos lá. Leis ponderais. É... As leis ponderais são as leis que falam das massas das substâncias que participam numa reação química. Então, as principais leis que a gente vai conversar um pouquinho é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Lavoisier é um cientista bem famoso, tem uma frase clássica dele que a gente já vai falar já já. E a lei das proporções da massa, ou lei das proporções definidas, ou lei de Proust, que é um outro cientista. Então, reação química, tá? Reação química eu tenho reagente, produto, tá? Então, eu tenho os reagentes, setinha, produtos. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha rápida que eu fiz, que já está no YouTube, eu vou colocar o link para vocês também, para vocês saberem que é uma reação química. A lei da conservação de massas, ela trata de um químico francês chamado Antoine Lavoisier, realizou muitas experiências que levaram ele à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma. Então, ele tem tudo que você colocou como reagente para reagir vai se transformar em produto. Então, a massa que você colocou anteriormente vai ser a massa que você vai precisar, que você vai ter no final. A gente pode ver aqui, ó, tá reagindo carbono mais oxigênio, formando gás carbônico. Tenho 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, formou o quê? 11 gramas de gás carbônico. 8, 9, 10, 11, tá? Então, ó, 3 mais 8 dá 11. E aqui eu tenho formando 11. Então, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação, certo? Isso é a lei de Lavoisier. Tudo foi transformado, tá? 3 mais 8, 11, certo? Então, foi observado, porém, que a queima de algumas substâncias tinha um aumento de massa e alguns momentos tinha diminuição. Então, o grande mérito do Lavoisier foi descobrir que essas diferenças se davam por causa de absorção ou liberação de gases durante as reações. Então, não é que sumia ou tinha coisas a mais, era acrescentado ou se perdia porque eram gases, tá? Então, por exemplo, a queima da palha de aço ocorre no consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio, com uma maior massa do que a palha de aço. Então, na hora da combustão, ele acaba pegando mais massa do oxigênio do ar, mas continuou seguindo o que o Lavoisier estava falando. Tudo que era consumido, ele era produzido também, tá? Então, ó, medindo a massa de palha de aço antes e depois da sua queima, a gente pode observar que teve um aumento, porque o oxigênio do ar foi incorporado. Se isso aqui tivesse um sistema fechado, não ia ter esse aumento, porque não ia ter como isso acontecer. Só que num sistema fechado, a gente também não ia ter combustão, tá? Então, mais para frente, a gente vai falar de reação de combustão. Mas só para mostrar que isso tudo é possível de se ver, tá? Então, para compreender melhor essa lei, a gente pode esquematizar aqui, ó. Ferro mais oxigênio dando óxido de ferro. M1 mais M2 dando M3. Então, segundo os dados acima, a soma das massas das substâncias dos reagentes, que está antes da seta, é igual à massa das substâncias dos produtos, que está depois da seta aqui. Então, a lei de Lavoisier pode ser resumida pela seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Guardem essa frase que eu uso até o 3º ano com vocês. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? A lei das proporções de massa. Aí veio o Proust e trabalhou em cima da lei da conservação de massa do Lavoisier. Então, uma substância ela pode ser proveniente de diferentes fontes naturais ou pode ser obtida por diversos processos. No entanto, seja qual for o método de obtenção, a substância terá sempre a mesma composição química. Então, essa foi a conclusão que chegou o Proust. A gente já vai ver mais sobre isso. Em 1797, o Proust enunciou, falou sobre a lei das proporções definidas. As substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outra substância. A gente pode lembrar de uma receita de um bolo. A gente sempre tem que colocar, se eu quero fazer uma receita inteira, eu sei que vão 4 ovos, 2 copos de leite, sei lá. Se eu quiser fazer metade da minha receita, eu vou colocar 2 ovos, 1 copo de leite e vou diminuir tudo pela metade. Ou se eu quiser aumentar a receita, eu vou dobrar tudo. Então, eu estou mantendo as proporções dos ingredientes. É isso que o Proust falou sobre reações químicas, tá? Então, ó, aqui, carbono, oxigênio e gás carbônico. Segundo Lavoisier, ó, tudo que está aqui é transformado. 3 mais 8, 11. E aí agora, segundo Proust, se eu dobrar de 3 para 6, eu tenho que dobrar isso aqui, de 8 para 16, e vai formar o dobro, 22. Vocês estão vendo como se conectam as duas leis? Ou então, se eu triplicar 9, aqui eu também vou ter que triplicar para eu ter o valor triplicado aqui na formação, tá? Então, a proporção das massas que reagem devem permanecer sempre constantes. A lei de Lavoisier é explicada dessa forma, ó. Carbono, O2, formando CO2. Então, ó, 3 gramas de carbono mais 4 e 4 dá 11. 4 gramas aqui, 3 gramas aqui, 4 gramas aqui, 11, ok? Considerando que as partículas ou átomos aqui iniciais e as finais são as mesmas, concluímos que a massa deve permanecer inalterada. Tenho antes aqui nos reagentes 11 e 11 depois aqui nos meus produtos. A lei de Proust, de novo, tenho aqui, ó, 3 gramas, 8 gramas, formando 11 gramas. Se eu dobrar, eu tenho 6 gramas, 16 gramas, formando 22 gramas, tá? Então, da primeira para a segunda experiência, a quantidade de átomos dobrou. Então, como consequência, todas as massas foram dobradas também, ok? Então, só para lembrar aqui que é importante, substância simples é um tipo de substância formada por átomos de apenas um elemento químico, tá? E substância composta, que a gente viu na aula passada, formada por mais de um elemento químico. Então, só voltando aqui, vamos lá, se eu falar para vocês. Aqui, um exercício aqui, eu tampo isso daqui, ninguém vai ver esse 16. Eu tenho aqui, segundo Lavoisier, as massas do início são iguais às massas do final. Então, 3 mais 8 vai dar 11. E, segundo a lei de Proust, eu dobrei essas massas. Então, eu tenho 6 aqui e 22 aqui como meu resultado. Quanto tem que ser essa massa aqui? Eu tenho que saber que tem que ser o dobro, tá? Porque se eu dobrei aqui e eu tive o dobro aqui, eu sei que esse reagente também tem que ser dobrado, tá? Mesma coisa aqui. Se eu sei que aqui dobrou, que a massa no final dobrou, então quer dizer que aqui tinha que ter dobrado, tá? Que é isso que aconteceu. E é assim que os exercícios nos cobram, certo? Vou mostrar rapidão aqui um exercício para vocês, que vai estar lá no Moodle. E vocês vão fazer, e eu já vou mostrar um deles agora para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou abrir ele aqui. E a gente já vai treinar com um exercício. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto.
Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Exercício que a gente tem aqui qualquer na internet, tá? Questão 4 aqui. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação pode ser representada dessa forma: dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, formando carbonato de sódio e água. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com hidróxido de sódio, formando 106 gramas, e 18 gramas de água, aqui. Qual é a massa do hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Então, vamos lá dar uma olhadinha na resposta. Foi falado para mim que eram 44 gramas que estavam reagindo. Não me deu o valor do hidróxido de sódio, me deu o valor de carbonato de sódio e me deu o valor de água, tá? O exercício deu tudo isso. Então, eu tenho que encontrar quanto que vale meu X. Só que como que eu vou fazer isso? Lembrando do que o Lavoisier falou. Tudo que está aqui vai se transformar no que está aqui. Então, a soma dessas massas é igual à soma dessas massas aqui, tá? Então, foi isso que a gente fez. 44 mais X, que eu quero saber, é igual a 106 mais 18. Então, eu vou isolar o X para descobrir quanto ele vale. Então, 106 mais 18. Quando está aqui positivo, vou passar para o outro lado, negativo. Aí eu vou encontrar que a massa de X aqui é 80. Então, eu preciso de 80 mais 40 para dar a mesma quantidade que eu tenho aqui, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai trabalhar os exercícios e tem lá para vocês tentarem fazer, certo? Então, eu vou parar aqui de compartilhar com vocês. Vamos, então, tentar, vão com calma, olhem a aula com calma, busquem exemplos também na internet e tentem fazer os exercícios com calma. Não se preocupem com nota agora, a gente só tá treinando, quando for valer nota eu vou avisar vocês, ok? Então, tá bom, vou parar aqui nossa aulinha. Até!